Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo aqui ao podcast Filhos do Todo. Como é a tua comunicação com a prosperidade, com os teus objetivos, com aquilo que você quer alcançar, com a espiritualidade? Existem várias formas de você ter uma comunicação sadia, de você poder também materializar questões no dia a dia através do seu poder de cocriação, através dessa energia que está presente no dia a dia. Espiritualmente falando, materialmente falando, nós sempre estamos em comunicação. Então, hoje eu quero que você entenda alguns pontos, se for possível, que você preste bastante atenção, porque existem tópicos interessantes para que a gente possa trabalhar e você também vai trabalhar isso no teu dia a dia através de experimentações. Tudo na vida a gente precisa experimentar e colocar em prática para que a gente tenha um resultado. E muitas vezes nós estamos experimentando em nossas realidades comportamentos, verbalizações, pensamentos que não estão ajustados com aquilo que consideramos ideal, que consideramos feliz, próspero, mas mesmo assim a sintonia está acontecendo. Quando a gente está falando sobre espiritualidade, a gente tem que entender que a espiritualidade não está à disposição do ser humano aqui na Terra. Nós estamos trabalhando de forma material e podemos ter uma união espiritual, vibratória, energética, para que haja um desenho de uma trajetória. Muitas pessoas falam em destino. O destino, dentro dos estudos espiritualistas, dentro de ordens iniciáticas, de amplas filosofias, dá-se da seguinte maneira: você tem a possibilidade de ser o senhor ou a senhora do seu destino, junto a um poder criador, que é o todo que está em tudo, dessa força suprema, do grande arquiteto do universo, que coloca tudo que é possível e alcançável à disposição de todos os planos de existência. Especificamente, nós estamos no planeta Terra, num mundo material, vibrando numa dimensão específica, à mercê de situações que muitas vezes parecem ser pesadas, desfavoráveis, mas mesmo assim nós também temos plenitude, nós também temos alegria, nós podemos vivenciar momentos bons, ter bons contatos, ter gratidão, ter experiências que podem fortalecer tanto o campo vibracional, espiritual, intelectual, consciencial, quanto a tua experiência física, para que você possa aproveitar tudo isso. É muito comum, e isso também já aconteceu bastante comigo, ter a sensação que você está caminhando de uma forma a não chegar onde você realmente idealiza. É aquela sensação que muitas vezes vem nos comentários. Já tentei de tudo, mas eu não estou tendo êxito. Eu não estou conseguindo alcançar aquilo que realmente, para mim, na minha trajetória, faria sentido hoje. E normalmente isso vem atrelado à palavra e à energia frequencial da prosperidade, né? E existe um ponto que é horrível em tudo isso, é o ponto da comparação. Todos nós, seres humanos, já nos comparamos, porque muitas vezes observamos um resultado de um terceiro e acreditamos que o nosso resultado não é proporcional ao daquela pessoa, mesmo a gente não tendo o preparo que aquela pessoa teve. E aí entra o problema da frustração. A frustração faz com que a pessoa não alcance o objetivo, não tenha prosperidade em nenhum aspecto, porque a frustração vem através de algo que não foi concretizado. Mas esse algo que não foi concretizado, muitas vezes não foi concretizado porque não teve o começo, ou não teve a maturação.
Então, vamos entrar nesse ponto da maturação. Mas antes, pessoal, vamos entrar numa conexão aqui, ó, que são passos simples. Eu vou entregar um conteúdo bacana, de profundas reflexões e estudos que eu tenho, e você precisa só dar alguns cliques para entrar nessa sintonia. Já é inscrito? Então você vai dar menos cliques. Você já está inscrito aqui. Só precisa dar um clique no curtir e um clique no compartilhar. E aí você pode escrever aqui também tudo aquilo que você tem de positivo, palavras que você considera positivas. Escreve aqui nos comentários. Mas lembra, são poucos cliques. Ah, é a sua primeira vez aqui, então vão ter um pouquinho de cliques a mais, mas mesmo assim é super fácil. Inscreva-se, toca no sininho, 2 cliques. Você vai dar o like, compartilhar e se inscrever. Tá fechado aqui, entendeu? Nós estamos em sintonia. O processo de maturação é muito interessante porque ele pode envolver aquilo que você fala, aquilo que você comunica. A comunicação ela pode ser verbal, dentro de um viés de cocriação? Sim, é muito forte a comunicação verbal. E é por isso que você pode colocar em consideração na tua trajetória começar a exercitar a verbalização. E eu vou passar para quem está assistindo, para quem acompanhar, possibilidades muito interessantes para que você, ao acionar determinado tipo de palavra, conexão, possa ter uma cocriação mais eficiente. Isso de acordo com as várias épocas que a humanidade teve, vários estudos, vários grupos que aplicavam isso, né? Eu gosto muito de fazer estudos relacionados à antiguidade, a ordens antigas, a grupos ocultistas, iniciáticos, esotéricos, que tinham como única opção se reunirem de forma secreta, para que pudessem passar conhecimentos que fossem ali difundidos e não fossem profanados, né? Não fossem utilizados para situações em épocas remotas que talvez não fosse adequado todas as pessoas terem acesso. Hoje em dia nós estamos na era da informação, é muito tranquilo as pessoas terem acesso e realizarem filtros. Então, quando a gente vai buscar no berço da antiguidade, na espiritualidade, os primórdios do que se considera a sociedade, nós vamos entendendo que alguns padrões, independente da língua, independente da região, eles se mantêm. E aí, quando você verbaliza, você está frequenciando com uma força maior, independente do idioma. E aí entra o seguinte ponto que a gente sempre escuta. Você deve ter escutado. Ah, mas existem idiomas onde, quando você mantraliza e quando você se conecta, que tem uma potência maior. E por que que isso é falado? Pela quantidade de tempo que é realizado aquilo. Ou seja, idiomas que são mais antigos trazem uma egrégora mais antiga. Não significa que se você falar no seu idioma, não vai ter aquela frequência. Mas você vai se conectar com uma egrégora que está ali estabelecida e que vários povos, vários conhecedores de procedimentos iniciáticos se conectaram, e você vai se conectar com todos aqueles seres. Então, sim, tem um significado, por exemplo, você realiza um mantra em sânscrito. É interessante. Você vai estar entrando em uma conexão muito antiga. Às vezes as pessoas perguntam sobre isso. Às vezes você vai entrar dentro de um canto xamânico, numa língua ancestral, também vai ter um significado bacana, diferente. Mas, no dia a dia, você está falando aqui, quem está assistindo, a grande maioria é falante de português. Muitos também vão falar inglês, né? Outras línguas, mas nós estamos falando aqui em português. Então, o que seria interessante para o cotidiano? Adaptarmos a nossa forma de verbalizar com o português, com o dia a dia, com o coloquial. E a gente vai ter ali uma exercitação, né? Você vai exercitando isso, né? De uma forma interessante, tá? O que você costuma falar sobre a sua própria realidade? Qual é o exercício que você costuma ter sobre a sua própria realidade?
Um ponto simples. Quando você faz uma oração, você está repetindo algumas palavras que muitas vezes você não para prestar atenção qual é a forma de conexão uma com a outra. Então você repete e você entra ali dentro de um fluxo. Muitas vezes aquela oração foi formatada e pode trazer um sentimento que é de tristeza, de agonia, depende da oração. E você continua fazendo porque alguém disse que é bom. Quando você para e filtra, você entende que tudo pode ser uma oração. Tudo pode ser uma conexão quando você sintoniza com o propósito, quando você sintoniza com a fonte. Por exemplo, você está vibrando no amor. Quais são as palavras de amor que vêm em sua mente para que você possa sintonizar com essa frequência? Então, a verbalização dessas palavras, principalmente afirmando no presente, faz com que a conexão seja mais salutar. E aí, você está no dia a dia e muitas vezes você atravessou a rua e na sua cabeça começam a vir pensamentos repetitivos de algo que não deu certo. E aí que mora a grande cilada, porque você começa a cocriar e ter uma repetição, muitas vezes verbalizando, até contando para alguém, ou questionando mentalmente o porquê que as coisas não dão certo. O porquê que muitas vezes o dinheiro não chega para você e chega lá para o outro. O porquê que você não consegue concluir aquilo que você começa. E esses questionamentos fortalecem a situação. Não existe ali nenhum tipo de mecanismo que faça com que você conclua algo se você continuar questionando o motivo de você não estar realizando aquilo. Então, quando a gente fala sobre positividade, sobre entrar em sintonia no momento presente e estar aqui em presença de espírito, nós estamos falando de todos os seres que conseguiram concluir algo e que passaram chaves poderosas, a exemplo de Jesus, a exemplo de Siddhartha Gautama, Buda, Krishna, que são consciências que aqui estiveram ligadas ao todo, que são mais conhecidas nas culturas asiáticas, ocidentais, né? Mas nós temos diversas outras figuras que também estiveram aqui com o título de filósofos, professores, matemáticos, até mesmo cientistas, né? Que colocam possibilidades proporcionais. Mas o poder da palavra, o verbo, ele está presente em todas as culturas. Em algumas ordens fechadas, existe a prática da mantralização através da frequência, de você verbalizar frequencialmente. Por quê? Porque era um conhecimento fechado. Então, muitos verbalizavam pelo chakra, né? Mas assim, era pulsando aquilo. Às vezes até uma palavra, pulsando para que entrasse em sintonia. Muitos visualizam e utilizam a prática da propulsão de energia através de um símbolo em algum chakra, também vibrando com uma fonte maior. Tudo isso é muito iniciático, muito esotérico. O primeiro passo interessante, que eu sempre utilizo também, é o dia a dia, é o arroz e feijão, que você pode ter para ter uma vibração diferenciada. E eu vou colocar uma chave aqui também, que muitos conhecem para você complementar muitas vezes a sua frase, muitas vezes a palavra que você coloca. Só que antes você precisa entender que os questionamentos negativos não vão levar você à conclusão de nada. A percepção sobre algo que não está dando certo é bom. Isso da gente conversando com várias pessoas que estudam, que aplicam, sempre vão relatar que um primeiro questionamento é salutar para que se vire uma chave. Agora, aquele questionamento insistente,
que faz você vibrar na negatividade, ele só faz você ir ladeira abaixo. Então, algo que é importante evitar é a lamentação. Às vezes a lamentação, ela não vem só quando você conversa com outra pessoa. Você se lamenta quando você vê algo e aquilo ativa um gatilho na sua mente, e você vai e rememoriza algo que aconteceu lá no passado, que já estava praticamente sem estar em evidência no presente, mas algo te fez lembrar daquilo. E aí você volta para aquele sofrimento e traz para o seu presente novamente uma carga de frustração. E isso distancia dos ensinamentos dos mestres, dos ensinamentos dos professores espirituais, dos mentores, que estão o tempo todo procurando colocar os seres humanos dentro de um eixo de realização, de manifestação. A propósito, até o final, aqui também eu colocarei a possibilidade de você entrar em contato com uma técnica de manifestação antiga que eu utilizo e realmente os antigos sabiam entrar em conexão de uma forma muito efetiva, né? Porque tinham poucas distrações. Hoje em dia nós temos muitas distrações. Então a probabilidade de ter uma concentração em algo é muito difícil. Então as técnicas antigas auxiliam a gente a estar dentro de um eixo de manifestação da realidade. Vivendo aqui e agora, não projetando nada nem idealizando a nada como algo distante. Primeiro ponto. A partir do momento que vier uma frustração e você provavelmente vai começar a querer pensar sobre isso e você, de forma indireta, começa a se lamentar, já corta aquilo e visualiza momentos de gratidão. O ponto é que muitas vezes as pessoas relatam que têm dificuldade de encontrar um momento de gratidão. E olha que tem muitos momentos. Algo que você tenha e que você não presta atenção. Por exemplo, nós estamos aqui conversando por uma rede social. Às vezes tem pessoas que não conseguem ouvir. E elas são gratas porque elas conseguem enxergar. Às vezes a pessoa não enxerga, mas ela é grata porque ela consegue ouvir. Ela se privou de algo, mas ela é muito grata pela outra ferramenta que ela tem à disposição e muitas vezes ela tem uma aptidão superior a isso. Então, às vezes a pessoa fala, eu não posso ser grato porque não consigo ouvir, ou porque não consegue enxergar. A pessoa pode falar isso, mas ela também pode dizer, apesar de não conseguir enxergar, eu ouço muito bem, sou muito grato por isso. Olha a mudança da estrutura e da vibração que foi colocada naquilo. Às vezes uma pessoa não consegue se locomover, mas ela agradece com todas as forças pelo intelectual que ela tem, pelo carinho que ela tem ao redor. E isso pode fazer a diferença. Tirar o foco da dor que todos os seres humanos têm e, na hora de se comunicar, verbalizar positivamente, potencializar as palavras-chave. A chave do eu sou é muito falada e muito comentada, né? Em amplas possibilidades de cocriação. Só que, às vezes, essa chave vai ser um mecanismo para que você também vá ladeira abaixo. Porque se você falar eu sou, que é uma ferramenta que vai trazer você uma conexão da realidade, e você começar a se depreciar, você está completamente envolvido com que aquilo aconteça. Então precisa tomar muito cuidado. O que vem depois do eu sou normalmente quando você está conversando? Às vezes você vai descrever algo que aconteceu na sua vida e às vezes você se atrapalhou e aí você vai até de forma jocosa ali tirar um sarro de si e vai falar eu sou isso ou aquilo.
Isso começa a se tornar um padrão na sua vida e você não percebe que você começa a ficar cada vez mais na potencialidade daquilo que você falou. Então, mesmo que seja brincadeira, mesmo que seja algo que você dê risada junto com as pessoas, procure evitar comentários depreciativos em relação a si, principalmente se forem em relação a algo que você está tendo uma dedicação ali, querendo ter um progresso, porque você fomenta um estado que não é bacana em relação ao alcance daquilo que você quer. Se você se sente uma pessoa cansada, jovem e exterioriza isso através das palavras, isso vai acontecer. Você tem 20 anos e já se sente cansada, apesar de ser jovem, você vai continuar cansado. E aí você vai projetar isso, por exemplo, para um futuro. E vai dizer que se você já está cansado agora, imagina daqui 20 anos. Você já está projetando um futuro que você vai estar mais cansado. Agora, se você se sentir bem, com vigor, com saúde, forte, você pode ter 70 anos, 80 anos e você vai poder se sentir como um jovem vigoroso e saudável e com todas as capacidades. Por quê? Porque você falou, você informou, você vibrou. Você pensou num primeiro momento. Aquele pensamento teve uma válvula de propulsão que foi a sua fala ou a sua escrita. E aí você começa a entender como as coisas funcionam para as pessoas que estão bem-sucedidas naquilo que se dispõem a fazer. Elas estão bem-sucedidas muitas vezes não é por serem religiosas, por entenderem de espiritualidade, mas porque, de uma forma ou de outra, elas entenderam, até de forma empírica, como funcionam as coisas. Ah, mas eu conheço tal pessoa que não acredita em nada e tudo dá certo para ela. Às vezes o fato dessa pessoa não acreditar em nada, teoricamente falando, faz com que ela tenha um bloqueio menor para os entraves, que ela acredite muito em si, sabe? Que ela tenha muita diretriz naquilo que ela faz, ela tem as diretrizes próprias ali. E isso faz com que os caminhos se abram, e ela, querendo ou não, ela vai estar em contato com uma força maior, com as inteligências que nós temos aí no universo, com as possibilidades de cocriação. E em contrapartida, nós encontramos muitas pessoas que se dizem religiosas e que vibram no sofrimento justamente porque se dizem religiosas e colocam nas palavras aquela lamentação, aquela questão de apelo excessivo, de coitadismo e se colocam atrás de uma religião, de uma crença, para se colocarem como uma pessoa acovardada, muitas vezes uma pessoa que terceiriza algo. E a pessoa verbaliza isso, ela se comunica através disso. Ela coloca a chave do eu sou para se colocar como uma pessoa altamente inferior. Todos somos iguais perante o Criador. Por isso, todos temos o direito de progredir e vibrar. Aquela pessoa que acredita ser melhor que o outro e humilha, e xinga, e faz os outros se sentirem mal, não entendeu essa questão vibracional. Porque a ressonância que vai é a ressonância que volta. Isso trará uma consequência, não nessa vida, numa futura. Mas quando se diz aqui se faz, aqui se paga, e às vezes as pessoas falam assim, olha, mas essa pessoa passou a vida inteira lá na mamata. Calma, que ainda tem mais. As pessoas não entendem o princípio de ação e reação num aspecto de eternidade. Então, assim, não é também olhar para uma situação e achar que foi bem feito. Não, as coisas acontecem naturalmente. Quando você fala bem feito, você está falando para você também. Quando você pede justiça, a justiça é para você também. Tudo é comunicação. Tudo é o que você verbaliza.
A partir do momento que você compreende e que, assim, começa a aplicar, isso é muito interessante, porque você começa a falar sobre os seus projetos para si, sabe? Num lugar que está só você, num ambiente que você tem privacidade, você começa a verbalizar positivamente sobre as questões. Você começa a colocar o eu sou de forma ativa como a cocriação da sua realidade. Você falou eu sou, você trouxe para cá, trouxe para o presente. Você trouxe para o presente, o seu cérebro começa a sintonizar com aquela situação instantaneamente. Ah, mas vai plasmar algo instantaneamente? Não. Mas os pensamentos começam a chegar, as portas corretas começam a se abrir porque você está vibrando no presente. Então, tudo ao redor começa a ficar de forma espontânea, mais acessível para que você continue vibrando naquilo e potencialize aquilo. Tudo foi criado através de um pensamento. Quando você, às vezes, pode duvidar disso, faz um exercício simples. Qual que é o teu prato preferido? Pensa nele. Se estiver com fome, vai funcionar melhor ainda. E você fecha o olho e você consegue até sentir o sabor dele, a boca saliva, não é? Não tem ali materialmente, mas você já está criando o momento. Ah, mas isso é porque eu já tive contato uma vez. E quando você quer, por exemplo, ter o contato com algo que você nunca teve? Hoje nós temos diversas possibilidades de você visualizar aquilo e entrar em contato. A tua mente pode visualizar e você vai começar a sintetizar aquilo como uma realidade. Uma coisa que as pessoas falam muito, eu falo que não tenho dinheiro porque eu não tenho mesmo. Então você continuará não tendo. Você não precisa informar, você pode modificar. Nesse momento, eu estou optando por realizar outras coisas. Não precisa informar que você não vai fazer aquilo porque no momento não tem aquele dinheiro. Você tem outras maneiras de informar que você está se preparando para isso, sabe? E aí você começa a se encaixar como aquele personagem que não está assistindo o que quer alcançar, mas está vivenciando. Eu sempre falo que o assistir, às vezes, é interessante, mas o vivenciar é o que é. É só sendo a realidade plena, você estar dentro de uma realidade, vivenciando ela, que as coisas começam a acontecer. E isso vale para tudo. Dentro das dificuldades que você passa, dentro dos acertos que acontecem, é um processo de estar sendo. Você começa a ser aquilo. A diferença é que quando desagrada, se você continuar batendo naquela tecla de que está sendo aquilo na tua vida, a bola de neve não para de crescer. A notícia boa é que para o inverso, que é o positivo, isso também funciona e até com uma potencialidade maior. Muitas pessoas falam ainda sobre dinheiro. Mas como eu, querendo ter uma quantidade de dinheiro que eu nunca vi frente a frente, conseguiria alcançar se nunca estive, por exemplo, frente a frente com uma pilha de uma quantidade grande lá? Mas você já viu uma nota. Você pode ter esse desenho mental e multiplicar o número de notas, porque você também aprendeu matemática, possivelmente na escola. Então, soma, multiplicação, divisão, tudo que a gente aprende pode ser útil para um processo de evolução. Ah, mas eu quero sintonizar com uma linha de trabalho, com uma carreira, mas ainda não tenho a formação. Ótimo. Então, sintonize que você já está se preparando, cada dia que passa, está inserido nisso. E a cada dia que passa, você vai ter surpresas maravilhosas quando você verbalizar: estou inserido nesse projeto, estou vivendo isso, e a cada dia que passa, eu me preparo e me aperfeiçoo mais e mais e mais. Olha a chave que eu passei aqui, uma das chaves aqui. Quando você quer estar inserido em algo que ainda, no momento, você não tem
você pode colocar isso. Estou inserido nessa situação, me aperfeiçoando cada dia mais e mais, evoluindo cada dia mais e mais. Pronto, você já está na jogada. Agora é com você se abrir para melhorar, para se lapidar, para se estruturar. Você já está lá. Quantos profissionais estão dentro de uma faculdade, mas não estão lá? Muitos. E quantos profissionais não estão na faculdade, mas estão de forma tão firme, dispostos a aprender tudo aquilo, que estão mais na faculdade do que aquele profissional? Porque buscam conhecimentos, estão inseridos. A hora que a oportunidade bater, essa pessoa estará lá, de corpo e alma. Só que para isso acontecer, precisa entender a inserção, precisa viver no presente. E não sou só eu que falo isso. Você pode beber de várias fontes, de formas diferentes. Vários estudos vão chegar até isso. Vários exemplos da humanidade vão chegar até isso. E é claro, quando uma pessoa é espiritualizada, é universalista, a chance de começar a ter os próprios experimentos, a própria ação em relação a isso facilita, porque você pode ligar várias linhas de raciocínio, várias aplicações naquilo que você realmente está buscando. E aí, existe um obstáculo para que isso não ocorra. Esse obstáculo é a tua própria maneira de informar o que você está vivendo. A partir de hoje, vamos entender algo juntos aqui para que você possa também escrever nos comentários. Qual é a palavra que você mais gosta? Pode escrever aqui. Compartilha para que outra pessoa leia e receba esse sentimento. Palavras positivas, amorosas, que estimulem você. Por quê? Porque você precisa colocar, como eu faço, né? Eu vou dar uma sugestão aqui, você segue se for plausível. Precisa começar a pensar numa coisa. Se eu gosto tanto dessa frequência, se eu gosto tanto dessa palavra, será que eu estou a maior parte do dia vibrando e falando nessa energia? Ou eu estou na energia contrária, me lamentando por não estar nesse estado? Vamos marcar isso? Analisa isso no teu dia a dia. Se a resposta for o contrário, pronto, você já tem uma solução. Inunda a tua realidade com mais dessa palavra, dessa vibração que você tanto gosta. Em momentos específicos de frustração, você pode ter referências que te façam voltar para essa realidade. E funciona. Sempre funciona com as pessoas que relatam, com várias mentalidades que estão acostumadas a lidarem com isso. Quando você observa o mar, por exemplo, o mar não se comunica, ele não fica de forma branda algumas vezes, de forma agitada outras. A depender da temperatura, ele vai estar muito gelado ou ele vai estar numa temperatura ambiente. É a comunicação desse elemento. Está ali a água, que também tem ali a areia, a terra, a vida marítima. É uma comunicação que não está perguntando a sua opinião, entendeu? Está se comunicando e você capta aquilo. Agora, é lógico que eu estou dizendo que a opinião muitas vezes pode ser importante na sua vida. Depende para quem que você pede opinião. Se você pedir opinião para uma pessoa altamente pessimista, as palavras que sairão da boca dela não te trarão nenhum tipo de retorno naquilo que você está buscando. Agora, pelo contrário, se você estiver numa situação difícil e pedir uma opinião para uma pessoa altamente positiva, essa pessoa, embora esteja enxergando as suas dificuldades e os obstáculos que você segue, sempre vai ter uma palavra positiva para te ajudar a sair daquilo. Então, por via das dúvidas, faça uma reflexão. Quem está te colocando para cima? Quem está te colocando para baixo?
Uma coisa é uma pessoa ser realista com você para te ajudar. Outra coisa é uma pessoa te desanimar e te desmotivar totalmente. E aí são caixas diferentes. As pessoas também merecem ter um despertar e voltar, de repente, para um positivismo, né? Para algo que possa trazer uma melhoria. Mas isso, cada um tem o seu tempo. Cada um vai encontrar o seu tempo. Quando a gente pensa sobre manifestação, sobre realidade, sobre cocriar, nós estamos falando de o todo que está em tudo. Existe algo que não esteja ligado ao todo? Pelo menos no nosso planeta, tudo que está aqui tem uma ligação com o todo, com alguma ideia, com algum ser humano que tinha uma conexão com o todo e materializou aqui. Então as possibilidades, elas sempre são nesse sentido, da gente entrar em contato com uma fonte única, receber informações e começar a vibrar em relação a isso. Quando você for falar algo, você pode começar de uma forma muito interessante, utilizando o eu sou e, na sequência, colocando tudo que você visualiza como realizado, positivo e próspero. E ao finalizar, você pode colocar uma chave muito interessante, que é a palavra e o mantra OM. Você repete 3 vezes, por exemplo, eu sou a prosperidade ativa aqui. OM, 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 OM. Você potencializa muito a frequência que está ali. Você pode visualizar também o mantra OM, a simbologia do mantra OM, ao redor, enquanto você verbaliza isso. E aí você começa a perceber que ao fazer isso, essa ativação tripla do OM, 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 você começa a entrar numa sintonia que todas as palavras que começam a surgir na sua mente são voltadas para algo bem positivo, bem próspero, bem cocriador. Existe uma prática antiga que é eu sou luz, on, on, on. Muitos mestres utilizam isso, principalmente na Kriya Yoga e nas suas adjacências, para que haja uma conexão maravilhosa. Tem o Om Prakashion Prakashion. Então você coloca Om Prakashion, Om Prakashion, Om Prakashion. Conexão para que você entre em um nível mais sublime e, por exemplo, possa ter uma projeção astral mais consciente, com informações salutares para que você aplique no seu dia a dia. A partir do momento que nós entendemos que a chave do eu sou, ela é potente, cocriadora e é negligenciada para a maioria dos casos, nós já temos uma limpeza super valiosa nas nossas atitudes. E aí, você precisa entender se isso faz sentido para você. Fez sentido para você? Virou uma chave na sua realidade? Então, a proposta é de reflexão constante, de aplicação constante também. Porque a aplicação faz com que você possa ter um estudo de caso em relação à sua realidade e desprender também do resultado imediato, porque você já sabe que está inserido naquilo, sabe? Tem um tempo de maturação, mas você já sabe que isso está acontecendo. Está acontecendo. Não vai acontecer. Já está acontecendo. Esse que é o grande divisor de águas. Mas que, como seres humanos, como somos seres humanos e também temos as nossas fragilidades, duvidamos e às vezes voltamos à estaca zero. Mas, quando a gente mantém, as coisas acontecem. E às vezes acontecem melhor do que aquilo que você idealizou. Porque você frequenciou, você teve paciência, persistência
E quando aparecer um obstáculo, você sabe que aquele obstáculo faz parte daquilo que você quer alcançar e que você está vivendo aquilo ainda. Então, super importante isso. Você verbalizar, por exemplo, abundância, on. Eu sou bem-sucedido, on. Eu sou luz, on. O mantra on, ele pode ser verbalizado, ou você pode também visualizar as palavras no seu chakra frontal e o mantra on sendo aqui vibrado, ecoado, plasmado de forma bioenergética, para que o teu ambiente fique cheio dessa energia. E ali as palavras, as vibrações começam a ter essa sintonia maravilhosa, que é o ponto da cocriação, que é muito falado. Então enche as suas mãos de luz também, visualize que as suas mãos estão cheias de luz e vibra cocriação, bênçãos, prosperidade, que aquilo que eu coloque as mãos frutifique e tenha bons entrelaçamentos, que as pessoas possam serem beneficiadas por aquilo que eu coloco a minha intenção, que o todo possa estar em união com tudo isso. Isso fortalece. Quando todos que estão dentro de uma iniciativa são beneficiados, contribuição total. Então, sempre é importante visualizar isso, mantralizar palavras positivas, palavras-chave. Quando você fala isso, quando você coloca essa vibração nas suas frases e joga o eu sou junto a linhas positivas de raciocínio, não existe porta que permanece fechada. As portas sempre irão se abrir para aquilo que você materializar através dessa ferramenta. E eu estou falando de positividade, porque o contrário pode acontecer também. Mas agora que nós já estamos aqui entendendo essa sintonia juntos, vamos aplicar de uma forma efetiva para que bons frutos possam ser colhidos. Lembra que eu falei para você que eu também ia colocar uma técnica de manifestação antiga e iniciática, que eu sempre utilizo, e eu vou colocar aqui uma possibilidade para que você possa fazer essa técnica através de uma instrução. Você vai fechar os seus olhos, você vai ter imagens, você vai ter a ampla conexão. Então, eu vou deixar aqui na descrição essa possibilidade, a técnica de manifestação da realidade, com uma explicação breve para que você possa ter acesso. De forma acessível, eu destaquei ela de algo muito importante, que é um treinamento que eu tenho. Eu vou colocar essa prática da manifestação da realidade através dos que os povos antigos utilizavam e que realmente tem mostrado uma eficácia muito bacana, porque vai fazer com que você entenda esse estado do presente, esteja inserido no presente. Vale muito a pena e os frutos sempre são muito interessantes. Pessoal, gratidão por você estar aqui até esse momento. Se você chegou até aqui, até esse momento, então significa que você abraçou a proposta. Lembre-se de deixar seu like, de se inscrever. E eu vou colocar esse vídeo também na playlist Farrell Molina que está por aqui. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo conteúdo. Até lá!